Bom sábado para você. Em primeiro lugar, eu vou pedir que você tenha paciência comigo, porque o óculos já me incomoda. Você imagina esse negócio da Xuxa aqui, né? Outra coisa, eu vou ter que fazer hoje um exercício de sincronismo aqui, de mudar as telas do meu computador e as telas da equipe de som. Então, eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência. Se alguma coisa aí estiver fora de ordem, você me ajude. Espere um pouquinho que as coisas vão acontecer. Bom, hoje eu queria tratar com vocês sobre Mateus 24, como o Tinel já adiantou. Mateus 24 é um sermão bastante interessante da parte de Jesus, e eu acho que pode ser interessante para a gente também no século XXI, porque, afinal de contas, quem não gostaria de dar uma espiadinha no futuro, né? Se você pudesse, se alguém te oferecesse uma máquina do tempo para você dar uma voltinha no futuro e ver como você vai ser, ou como seus filhos vão ser, ou se você vai ter filhos ou não, onde você vai morar, o que você vai fazer da vida, você recusaria? Acho que poucos recusariam essa oportunidade, né? Talvez um ou outro mais medroso dissesse, não quero saber o que vai acontecer no futuro, mas a maioria de nós, eu imagino que gostaria. E, em certa medida, foi isso que aconteceu com Jesus e os discípulos. Jesus e os discípulos, na verdade, 4 deles, né? Pedro, André, Tiago e João, eles estavam numa noite ali no Monte das Oliveiras, que fica a coisa de 1 quilômetro da cidade de Jerusalém. Você consegue ver a cidade ali no monte. E Jesus havia, se você olhar no capítulo 23 e 22 de Mateus, você vai perceber que Jesus havia tido um momento, ou vários momentos de discussão ali com os discípulos. E os fariseus que se opunham a Jesus. Ele teve vários embates ali. No capítulo 23, em especial, Jesus foi muito duro com os fariseus. Foi um dia difícil, foi um dia complicado, de discussões teológicas, os fariseus pressionando Jesus sobre a ressurreição, paga imposto ou não paga, esse tipo de coisa. Então, no finalzinho do capítulo 23, se você der uma olhada aí na sua Bíblia, nos últimos versos, vou dizer para você, a partir do verso 37, Jesus lamenta sobre Jerusalém. Em Mateus capítulo 23, 37, ele diz um texto bastante conhecido: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa frase de Jesus, essa fala de Jesus, causou assim um alvoroço na mente dos discípulos. E a partir desta ideia de que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, você pode acompanhar os versos iniciais do capítulo 24. Jesus disse assim, ou melhor, Mateus relata assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versos 1 e 2. Ele insiste na ideia de que o templo, além de Jerusalém, o templo, que era o grande sinal, né, da presença de Deus ali. Aliás, se você parar para pensar, o templo era o único lugar no planeta Terra em que Deus, o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, morava. Se Deus tinha um endereço há 2000 anos, era Jerusalém. E é ali que ele morava. E de repente Jesus aparece e diz assim, não ficará aqui pedra sobre pedra. E os discípulos então ficaram incomodados. No verso 3, dê uma olhadinha ali no capítulo 24, verso 3, nós temos o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Diante das declarações de Jesus, no final do capítulo 23 e no início do capítulo 24, a pergunta dos discípulos era, afinal de contas, quando essas coisas vão acontecer?
Qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos estavam curiosos como você e eu, é claro. Quem não ficaria curioso diante de uma declaração dessas? Mas os discípulos, felizmente ou infelizmente, eles queriam 3 coisas que nós também queremos. Primeiro, eles queriam saber quando. Veja a pergunta deles. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Esse era o primeiro questionamento dos discípulos. O segundo é, nos dá um sinal da tua vinda. E o terceiro questionamento era, diz para a gente, afinal de contas, qual, além do sinal da sua vinda, quando acontecerá e como nós vamos saber que chegou o fim dos tempos. Essas eram as 3 questões que incomodavam os discípulos. Quando, qual será o sinal e, afinal de contas, como será essa história de fim dos tempos? Bom, Mateus 24, a partir do verso 4, é a resposta de Jesus para essas perguntas. E por isso Mateus 24 é importante. Afinal de contas, quem de nós, em época de pandemia, não quer saber quando vai ser o fim do mundo? Aliás, nesse tipo de momento da história da humanidade, que não é o único, se você olhar para trás, já houve vários momentos de aflição assim, global. E nessas circunstâncias, as pessoas se perguntam o seguinte, afinal de contas, será que é o fim do mundo? E aparecem profetas, profetisas, aparece de tudo nesse tipo de situação. Por isso, a resposta de Jesus pode ser útil para nós, como foi para os discípulos. Então, agora dê uma olhadinha aí na sua tela, que vai ser projetada aí pela equipe do audiovisual. A resposta de Jesus, em Mateus 24, ela pode ser dividida da seguinte forma. Veja lá. Primeiro, dos versos 4 a 14, você tem a visão geral, um panorama profético. Jesus dá ali ele passa uma lente em todos os acontecimentos mundiais até a sua segunda vinda. Claro que não todos, Ele dá uma visão geral, um resumo assim, não muito detalhado do que aconteceria desde os dias dos discípulos até a sua segunda vinda. Depois, dos versos 15 a 20, ele volta ao tema e ele se aprofunda um pouquinho, em alguns detalhes. E ali ele dá um sinal da destruição de Jerusalém. Você deve se lembrar que uma das perguntas dos discípulos era quando acontecerão essas coisas, Quando que Jerusalém será destruída. Depois dos versos 21 a 28, você tem a grande tribulação. Jesus se aprofunda um pouquinho nesse período da história, Ele já não está mais numa visão geral, panorâmica, ele já está se aprofundando em alguns temas específicos da profecia, do que aconteceria dos dias dos discípulos até o dia da segunda vinda, e a gente chama esse trecho aí dos versos 21 a 28 de grande tribulação. E, finalmente, os sinais astronômicos da vinda de Jesus estão nos versos 29 a 31, Jesus é mais específico ainda. E no fim das contas, ou melhor, deixa eu passar aqui, perdão. E no fim das contas, você vai ver a parábola da figueira, nos versos 32 a 44. Bom, você deve ter aí agora na sua tela, eu esqueci de passar, só passei para mim, não passei para você, eu disse que isso ia acontecer, mas agora você vê na sua tela aí toda a divisão do texto. Esse é o sermão de Jesus. Agora, 2 coisas que você precisa entender. Primeira, essa divisão do texto ela é artificial. Veja aí na sua tela. Essa divisão que nós fizemos aqui, ela é artificial, ela é didática. Ela não está no texto original. Algumas Bíblias fazem a divisão dessa forma, outras fazem de outra. Alguns estudiosos dividem assim, outros de outra maneira, mas para o propósito do nosso estudo aqui, nós vamos dividir o capítulo dessa forma, tá bom? Segunda coisa que você tem que entender é que quando Jesus ele respondeu aos discípulos com o seu sermão no capítulo 24, quando ele responde o questionamento dos discípulos, ele mistura os acontecimentos. Veja que a questão dos discípulos era: quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus então mistura a destruição de Jerusalém com os sinais da segunda vinda e o fim dos tempos. Isso você precisa ter em mente para entender esse capítulo. Ainda de olho na sua tela, veja aí que os acontecimentos que ele mistura são exatamente a segunda vinda e a destruição de Jerusalém.
Bom, para você entender qual vai ser a nossa proposta aqui de estudo de Mateus 24, nós vamos nos concentrar apenas em 2 momentos desse discurso de Jesus, de Mateus 24. Primeiro, nessa visão panorâmica, nessa visão total, mas sem muitos detalhes, nos versos 4 a 14. E vamos nos concentrar também, e o sinal da TV lá sumiu, eu preciso dele. E nós vamos nos concentrar também, espero que você esteja vendo aí na sua tela, no último item, na parábola da figueira. O início e o final do sermão aí de Jesus, eles são importantes para a gente entender o que Jesus quis dizer ou qual é o propósito da profecia feita em Mateus 24. Ok? Está voltando o sinal ali, para eu não me perder. Agora já dá para continuar. Então veja aí que nós vamos nos concentrar nesses 2 itens do discurso de Jesus para entender qual é a proposta de Cristo, qual é o propósito da profecia. Bom, nossa intenção então é saber qual é o significado dos fenômenos que a gente está vendo no mundo. Para entender o propósito da profecia, a gente vai ter que entender qual é o significado dos fenômenos que Jesus descreve ali na primeira parte do discurso de Mateus 24. O que a gente deve entender como sinais dos tempos, o que nós entendemos, melhor dizendo, como sinais dos tempos, o que esses sinais indicam? Será que eles indicam que a segunda vinda está próxima? Será que é isso? Veja aí na sua tela, são 3 perguntas. A primeira, qual o significado desses fenômenos? Segunda, será que eles indicam que a segunda vinda está próxima? E a terceira pergunta é, como eu devo reagir a esses fenômenos? Bom, essa então é a nossa intenção, é descobrir isso para descobrir qual é o propósito da profecia. Bom, então o primeiro texto é a visão panorâmica, né? É Mateus 24, você está vendo aí na sua tela, Mateus 24, os versos de 4 a 8. Eu vou te convidar então para ler os versos 4 e 5 de Mateus 24. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora pode voltar aqui para mim. O que você acha que os discípulos pensaram quando Jesus disse, cuidado, que ninguém vos engane? Bom, eles devem ter imaginado que Jesus iria dar detalhes sobre quando ele voltaria, como ele voltaria, o sinal do fim dos tempos e o que aconteceria antes da destruição de Jerusalém. Você faz uma pergunta para Jesus, ele diz, olha, agora cuidado para que ninguém te engane. Eu imagino que eu pensaria que Jesus ia detalhar as coisas, né? No entanto, parece que não foi isso que ele fez. Veja aí na sua Bíblia os versos, a partir do verso 6. Leia aí. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Note as palavras de Jesus. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, ainda não é o fim. Essa fala de Jesus, essa afirmação de Jesus, ela é muito importante. Porque me parece que a gente que é crente, que acredita na profecia, que tem dado atenção à Bíblia, às vezes a gente deixa passar um detalhe ou outro que faz toda a diferença. Quando você e eu ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, e esses dias, eu não sei se você acompanhou aí os jornais, mas esse tema do racismo está deixando o mundo em polvorosa, né? O planeta está em ebulição, a coisa se espalhou, e com razão, né? O racismo é uma coisa detestável. Mas, no fim das contas, quando você vê tudo isso, e eu vejo também, na minha mente já vem a ideia de que o fim está próximo. No entanto, quando Jesus fala de guerras, rumores de guerras, comoções mundiais, o que ele diz? Não tenham medo, ainda não é o fim. Agora eu quero que você veja aí na sua tela, eu comparei algumas traduções. Essa que eu li aqui foi da Nova Versão Internacional. Agora veja algumas traduções aí que eu vou projetar para você ver exatamente o que eu quero dizer.
Na Nova Versão Transformadora, ele disse assim, ó: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Ora, Jesus repete a ideia. Não entrem em pânico, ainda não será o fim. Veja na Revista Atualizada, que é uma outra Bíblia mais comum. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Veja o que Jesus diz: não vos assusteis, ainda não é o fim. Outra tradução, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, uma boa tradução. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então veja o que eu destaco aí na sua tela: cuidado para não vos alarmardes, ainda não é o fim. Afinal de contas, nos versos 7 e 8, quando Jesus acrescenta outros sinais, veja aí: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Note que até então, veja aí na sua tela, não vos assusteis, ainda não é o fim. E agora ele acrescenta outros sinais, como fomes, terremotos, pestes em vários lugares. Ele diz que ainda não é o fim, que é apenas o início das dores. Não sei se você percebeu, como eu, mas quando Jesus fala, veja aí, de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, ele disse: olhe para essas coisas e entenda que vocês não devem se assustar. Por quê? Porque ainda não é o fim, é apenas o início das dores. Parece que a gente tem deixado passar, agora você pode voltar para mim aqui, parece que a gente tem deixado passar essas afirmações de Jesus. Normalmente, quando nós vemos guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, a primeira coisa que dizemos é: Jesus está próximo de voltar. E tem gente que nessa época de pandemia está querendo fugir para os montes. Eu não estou dizendo que de repente você sair das grandes cidades não seja uma coisa saudável, não seja uma coisa boa, mas muito cuidado com o tipo de gente que aproveita de um momento desses para levar o seu fanatismo ao extremo e dizer que o mundo está acabando. Porque Jesus disse há 2000 anos atrás: quando vocês virem guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, não vos assusteis, ainda não é o fim, é o início das dores. Mais claro do que isso eu não sei como Jesus poderia ser. Mas tem gente que insiste em dizer que essas coisas são sinais de que Jesus está próximo. Agora, veja aí na sua tela uma frase que eu achei muito interessante nesse livro aí, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Na página 21, inclusive esse livro você acha no site da Casa Publicadora Brasileira. Não fui eu que escrevi, então posso recomendar. C. Mervyn Maxwell é um estudioso aí do tema do fim. Veja o que ele diz. O ponto salientado por Cristo era que os desastres e derrotas, a fome e as guerras, não deveriam ser considerados como sinais da aproximação do fim, quer de Jerusalém, quer do mundo como um todo. É triste dizê-lo, mas para o nosso mundo mergulhado em pecados, tais desgraças são simplesmente rotineiras. Bom, na prática, o que Jesus quis dizer, no meu entender, e o que o autor aí do livro quer dizer, é que a gente tem que aprender a conviver com os resultados do mundo de pecado. Mas não necessariamente esses sinais são sinais da proximidade da vinda de Cristo. Outra coisa que eu acho legal te mostrar aí, agora você pode ter atenção aí na tela, eu vou projetar para vocês, outra evidência de que essas coisas que nós costumamos dizer que são sinais, na verdade não são, é a abrangência desses fenômenos, desses sinais. Veja lá. Jesus disse que esses eventos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, todas essas desgraças, essas misérias na história da humanidade, elas começariam nos dias dos discípulos. Depois, elas permeiam a história.
E isso é evidente. É só ler qualquer livro de história que você vai ver que nunca faltaram guerras, terremotos, rumores de guerras, fomes, pestes, nunca faltaram. Esses sinais, que nós chamamos de sinais da proximidade da segunda vinda, são coisas absolutamente normais, que perpassam por toda a história. E quando eu digo normais, não que sejam aceitáveis, mas elas acontecem. Terceira coisa, a gente imagina, supõe que esses fenômenos terminarão na segunda vinda de Jesus. Bom, se esses fenômenos aconteceram desde os dias dos discípulos e acontecerão até que Jesus volte, parece que é o que está acontecendo no mundo, né? Essas misérias humanas não deixam de aparecer, vez ou outra elas estão aí. Se elas percorrem toda a história, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é essa aí. Veja aí na sua tela, esse livro é um livro muito bacana. Se você encontrar, compre, mas infelizmente eu acho que está esgotado. A conclusão que eu chego é a mesma do John Paulin, se é assim que se fala o nome desse homem. Mas ele diz assim: Jesus sabia que seus discípulos experimentariam guerras e rumores de guerras e que eles, como nós, seriam tentados a colocar um indevido significado sobre essas experiências. Por isso Jesus insistiu, agora você pode vir aqui, voltar para mim, por isso que Jesus insistiu que essas coisas não devem assustar. Isso é apenas o princípio das dores. Ainda não é o fim. Ele disse isso pelo menos 2 vezes nos primeiros 8 versos do seu discurso, em Mateus 24. Porque ele sabia que os seres humanos, começando com os discípulos, passando por toda a história, chegando até os nossos dias, até o dia em que ele voltar, ele sabia que a gente teria a tendência de colocar sobre esses fenômenos um significado indevido. Então ele foi enfático. Isso não é o fim. Agora volte comigo aí em Mateus 24, de 1 a 8. Se Jesus disse, não vos assusteis, ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Esse primeiro grupo de sinais, eu diria para você, que permeiam toda a história, eles não podem ser sinais de brevidade, concorda comigo? Se os sinais percorrem toda a história, eu não posso dizer que esses sinais, que eu digo que são sinais, que na verdade são fenômenos frutos do pecado, se eles percorrem toda a história, eles não podem ser marcadores de tempo, para eu dizer se a segunda vinda está próxima ou distante. Porque eles acontecem em toda a história, desde o dia em que Jesus anunciou isso aos discípulos. Segunda coisa, se não são marcadores de tempo, se não são sinais de brevidade, eles devem ser sinais de alerta. É bem diferente. É mais ou menos como aquele motorista que estava viajando numa cidade desconhecida e a uns 5 quilômetros antes de uma curva perigosa, apareciam sinais dizendo, atenção, a 5 quilômetros, curva muito perigosa. Atenção, a 4 quilômetros, curva muito perigosa. Atenção, a 3 quilômetros, sinais de alerta. Esses sinais marcavam o tempo, marcavam a distância, o momento em que a curva perigosa chegaria. Sinais de brevidade. Não é o caso dos sinais aqui que Jesus, dos fenômenos mundiais, como pestes, fomes e guerras. Os sinais que a gente considera sinais são sinais de alerta. Ou seja, cuidado, haverá uma curva perigosa. Quando? Não faço a mínima ideia. Fique alerta. Cuidado, à frente uma curva mortal. Mas a que distância, a que tempo? Não sei, só estou te avisando, fique alerta. Me parece que esses fenômenos que nós acostumamos a usar como sinais de brevidade da segunda vinda são sinais de alerta, dizendo, você está no caminho, você não é maluco. Jesus disse que isso aconteceria, você não é nenhum imbecil, você não está sendo enganado. Quando você e eu vemos uma pandemia como essa, por exemplo, o mundo em ebulição, a gente deve entender, isso é um sinal de alerta, ou seja, não é para dizer onde você está no caminho, ou em que ponto da história você está, é para dizer que você está no caminho certo. Isso faz toda a diferença. Bem, vamos agora à parábola da figueira, que é a última parte. Mateus 24, de 32
a 44. Eu vou te convidar para ler comigo. Mateus 24, de 32 a 44. Aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Considerem isso. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Afinal de contas, o que diz a parábola da figueira? Agora, de olho na sua tela aí que eu vou fazer umas projeções. É importante que você acompanhe. Revendo os versos 32 e 33. Os versos falam de proximidade. Veja o que Jesus disse. E notem, lembrem-se que a parábola da figueira é o encerramento, a penúltima parte do sermão profético de Jesus. Depois ele vai contar outras parábolas que são o tema da semana que vem. Mas hoje, essa então é a nossa parte final. É onde Jesus determina o propósito da profecia que ele fez. O porquê ele fez. O para que ele deu para que ele fez esse discurso. Para que ideal, para que necessidade. Enfim, o que ele queria dos discípulos está aqui adiantado na parábola da figueira. Vamos lá, versos 32 e 33. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Mas que todas essas coisas são essas? Veja aí na sua tela. Possivelmente, provavelmente, quando Jesus disse, voltando, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Provavelmente, essa expressão, todas essas coisas, se referem aos sinais que nós não vimos. Hoje a gente só analisou ali o primeiro item, os versos 4 a 14. Na verdade, nós fomos até o 8 ali, apenas. Falamos do que a gente normalmente considera como sinais, que na verdade não são. Mas quando Jesus diz que quando vocês virem todas essas coisas, ele deve estar se referindo à grande tribulação, dos versos 21 a 28, que foi uma perseguição aos cristãos aí na Idade Média, e deve estar se referindo aos sinais astronômicos da segunda vinda, nos versos 29 a 31. Lembre-se que Jesus, no seu sermão, ele misturou os acontecimentos, destruição de Jerusalém e a segunda vinda. Em todos esses 5 blocos de texto que você vê aí na sua tela, Jesus fez isso. Ele misturou os acontecimentos e ele, às vezes, fazia referência ao bloco anterior. Parece que é o que ele está fazendo na parábola da figueira. Então, quando vocês virem todos esses sinais aí atrás, que eu já mencionei, a grande tribulação, os sinais astronômicos, que a gente imagina que foram, e agora é importante você olhar aí, foram... Primeiro, o escurecimento do sol, dia escuro, 19 de maio de 1780. Normalmente, os protestantes entendem que esse foi o cumprimento da profecia ali do que Jesus fez em Mateus 24, que nós não analisamos hoje. Mas depois você pode ler lá. Inclusive, no link aí, na descrição do vídeo que você tem, você pode ir até um site aí da BBC
e você vai ler um texto bastante curioso sobre alguns cientistas dizendo: o que será que aconteceu em 1780? Eles tentam explicar com vulcões, queimadas e tal, é um negócio bastante curioso. Chegam a mencionar os protestantes que criam na época sobre a segunda vinda de Jesus, etc. e tal. O segundo sinal astronômico foi em 13 de novembro de 1833. Note que o primeiro sinal aconteceu há 240 anos atrás. O segundo sinal há 187 anos. Como é que Jesus me diz, quando vocês virem todas essas coisas, Ele está próximo às portas? Minha gente, dá uma olhada. 240 anos atrás, 187 anos atrás, como é que Jesus é capaz de me dizer que isso significa que a sua vinda está próxima às portas? Que proximidade é essa? Fala para mim. Para mim, próximo às portas é semana que vem, é mês que vem, no máximo ano que vem, sei lá, daqui a 2 anos. Mas 180 anos se passaram, 187 anos se passaram. Então, eu cheguei à conclusão, veja aí na sua tela, 2 itens. Primeiro, a percepção do tempo para Deus deve ser diferente da nossa. Afinal, Ele é eterno. O que é próximo para Ele pode não ser tão próximo para você e para mim. Segunda coisa é que Jesus tinha intenção de provocar uma reação nas pessoas. Quando Ele diz, está próximo às portas. Tenho a impressão, e você vai ver aqui até o final desse tema, que Jesus tinha essas 2 coisas em mente. A percepção do tempo diferente da nossa, e Ele queria provocar uma reação. Quando virdes esses sinais, essas coisas, Ele está próximo às portas. Bom, passando aí para os versos 34 e 35, veja aí. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora parece que Jesus está se referindo aos acontecimentos da destruição de Jerusalém. Lembre-se que ele misturou a sua vinda com a destruição de Jerusalém ao longo do discurso desses blocos de texto. Ok? E depois você vai ter oportunidade de olhar isso com mais calma aí na sua casa, ler o capítulo todo e fazer essa análise. Mas, aparentemente, agora Jesus está entrando num tema final e ele começa a dizer, olha, vocês precisam, 2 coisas. Entender que a destruição de Jerusalém vai acontecer e está próximo. Não, essa geração não vai passar até que todas essas coisas aconteçam. Se você tiver interesse para dar uma analisada nessa ideia de que esse texto fala sobre a destruição de Jerusalém, você dá uma olhada no link também que está aí na descrição do vídeo. Você, clicando ali, vai poder baixar um arquivo, ali, um texto do professor José Carlos Ramos, onde ele faz uma análise minuciosa sobre essa ideia de que Jesus está usando esse texto para se referir à destruição de Jerusalém. Porque esse texto confunde muita gente. Afinal, se há 2000 anos Jesus tivesse dito, não passará essa geração até que essas coisas aconteçam, se isso se referisse à segunda vinda, ele deve estar enganado, ele deve estar mentindo, deve estar acontecendo alguma outra coisa, porque 2000 anos se passaram. Então, se você tiver interesse em olhar o texto, é só baixar e o arquivo está à sua disposição. Agora, esse texto também, eu entendo que Jesus queria introduzir novamente o tema da segunda vinda, então ele queria que eles tivessem confiança e certeza na profecia. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, os versos 34 e 35 funcionam mais ou menos assim. Pode voltar aqui para mim. Eles funcionam mais ou menos assim. Vocês vão ver que Jerusalém vai ser destruída, tem gente aqui que vai ver isso, tem pessoas aqui na nossa geração que verão isso, e isso deve dar certeza a vocês de que as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, se o que eu estou prevendo para um futuro próximo acontecer, vocês terão certeza de que um futuro longínquo vai acontecer também. Me parece que nesses versos Jesus está tentando dar essa ênfase sobre o que ele vai dizer no final da parábola da figueira. É uma introdução ao que ele vai dizer aí até o final. Bom, vamos ver mais um texto aqui. Verso 36 do capítulo 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu,
nem o Filho, senão somente o Pai. Bem, nesse texto aqui, Jesus é enfático em dizer que a gente não pode saber, não tem condições de saber quando Ele virá. É impossível. E, gente, quando eu digo que é impossível, veja bem, não é que é difícil, não é que exige esforço, não é que se a gente pesquisar bastante vai descobrir o dia e a hora. Não é isso. Quando Jesus diz no verso 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, é porque ninguém sabe. É porque não dá para saber. E isso está ao longo do Novo Testamento todo. Os escritores bíblicos que trataram do tema do fim, todos eles dizem a mesma coisa, que não dá para saber o dia, virá como um ladrão, você não sabe quando o ladrão vem. Então, não saber é não saber. A gente tem que enfiar isso na cabeça, porque no século XXI ainda tem adventistas do sétimo dia, por aí, dizendo que dá para calcular. Só para você ter uma ideia do que isso significa, às vezes a coisa é até meio assim, atraente, no seguinte sentido. Veja bem, em 1997 eu conheci uma família, gente boa, gente estudiosa da Bíblia, gente que se interessava pelas coisas, e eles, assim, tinham um sabor em especial em achar curiosidades dentro da Bíblia que ninguém tinha descoberto ainda. Um dia eles chegaram lá para um ancião da igreja, em que eu era pastor. Eles disseram, olha, nós não temos a intenção de marcar nenhuma data para a segunda vinda, mas nós chegamos à conclusão que não será mais do que 20 anos. Parece uma ideia atraente, você não marca a data, mas marca uma época. E Jesus disse que não dá para saber nem dia, nem hora, nem época nenhuma. Está ao longo do Novo Testamento. Esse eco da mensagem de Cristo está em todo o Novo Testamento. E essa mensagem daquela família tão consagrada, tão crente, tão fiel, né? Parece que falhou, porque a profecia deles foi feita em 1997, a gente está em 2020, faz as contas, 20 anos se passaram, já se foram. Mas eles criaram um alarme muito grande na mente de muita gente que frequentava aquela igreja. Gente simples. Volte aí para a sua tela, verso 37. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Dá para ser mais claro do que isso, gente? O recado final qual é? Vigiar. O recado é, vocês não saberão, agora você pode voltar aqui para mim, vocês não saberão quando, vocês sabem que está próximo, mas não saberão quando. Portanto, façam o quê? Vigiem. Então, apenas para recordar, a primeira parte do discurso de Mateus 24 que nós vimos tratou de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Ainda não é o fim, não vos assusteis, é o início das dores. Isso vai acontecer ao longo da história. A última parte, a parábola da figueira olha, tenham certeza na palavra profética. A destruição de Jerusalém virá. E quanto àquele dia e aquela hora da vinda do Filho do Homem, não dá para saber, ponto final. Veja aí na sua tela um resumo da parábola da figueira. Os versos 32 e 33, a proximidade dos eventos. Os versos 34 e 35, a confiança na profecia, a destruição de Jerusalém. O verso 36, a impossibilidade de saber o dia e a hora. E o verso 37 a 44, a necessidade de vigiar. Nós destacamos esses dois itens. Veja aí. Os versos 32 e 33, a proximidade dos eventos, né? E o verso 36, a impossibilidade de saber o dia e a hora. Ou seja, lembre-se, releia a parábola da figueira e você vai perceber que Jesus deu ênfase nessas duas coisas, de maneira especial. Quando virdes esses sinais acontecendo, sabei que está próximo às portas. Versos 32 e 33. No entanto, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Esses dois itens aí que você está vendo são importantíssimos para a gente entender o tema de hoje, que é o propósito da profecia. Então, veja aí na sua tela. Jesus, quando diz que está próximo,
mas não dá para saber o dia e a hora, na minha maneira de ver, ele está fazendo o seguinte. Primeiro, ele cria uma tensão constante na mente dos discípulos e daqueles que o seguem e que creem nele. Eu tenho que viver a religião, mas eu tenho também que cuidar das minhas tarefas diárias, porque afinal de contas, está próximo, eu não posso ser negligente, eu tenho que viver a fé. Mas como eu não sei o dia e a hora, eu tenho que cuidar da vida, eu tenho que trabalhar, estudar, casar, namorar, sei lá o que você quer fazer, o que você precisa fazer. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, porque está próximo às portas, mas eu não posso descuidar da minha vida material, eu não posso simplesmente ver uma pandemia, botar a mochila nas costas e ir para os montes. Eu não posso ser indiferente aos ensinos de Jesus e da Bíblia, por quê? Porque está próximo às portas, mas eu também não posso fazer uma interpretação exagerada. Eu não posso ser um preguiçoso espiritual, porque está próximo às portas, mas eu também não posso usar de fanatismo, dizendo que daqui uma semana, um mês, ou não passarão 20 anos, Jesus vai voltar, porque o dia e a hora ninguém sabe. Na minha maneira de ver, Jesus criou uma tensão constante na mente dos seus seguidores, para que a gente entenda que há uma grande necessidade. Leia aí na sua tela, de novo, o que a Bíblia diz sobre o tempo do fim, na página 86. A perpétua proximidade da sua vinda nos motiva a estarmos continuamente prontos, ansiosos e expectantes. A ausência de uma data específica ou de uma sequência de eventos no tempo nos alerta a não nos distrairmos pelos eventos atuais ou cálculos criativos, mas a sermos fiéis em nossas tarefas diárias. É exatamente isso que eu creio que Jesus queria dizer. Então, de novo, na sua tela, diante dessa tensão, qual foi o recado final de Jesus, da parábola da figueira, no verso 42? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora em que virá o seu Senhor. Então veja, eu acredito, agora você pode voltar aqui para mim, eu acredito no seguinte, que quando Jesus diz, estou próximo às portas, Ele quer que você esteja pronto todo dia. E quando Ele diz, você não sabe o dia e a hora, Ele quer que você viva a sua vida, porque você tem que viver a sua vida. Quando Ele diz que as catástrofes que vemos todo santo dia no mundo de hoje são coisas fruto do pecado, não necessariamente sinais de proximidade, Ele quer que você não crie confusões a respeito da segunda vinda. Eu, particularmente, numa experiência que tive com os meus filhos, quando eles eram pequenos, parece que aprendi isso naquela ocasião. A gente estava morando na cidade de Lins, eu era pastor lá, e um dia minha mãe me ligou e disse assim, Denis, o vovô e a vovó lá, os pais do meu pai, né? Eles já haviam falecido, e uma casinha que eles tinham em Itapema estava livre para a gente passar as férias ali. Eles fizeram questão de deixar tudo prontinho ali para a minha tia, a gente poder frequentar ali a praia, tal, um negócio assim, tomaram essas providências, e nós fomos, em 97. Só que eu estava morando na cidade de Lins, fazia muitos anos que eu não ia para Itapema, que é uma cidadezinha maravilhosa, pelo menos eu gosto. Então, foi uma aventura, assim. Naquela época, talvez essa geração nem imagine, né? Porque hoje você coloca no Waze, está tudo resolvido, ou no Google Maps, aí, ou seja lá onde for. Hoje é tudo muito fácil, você sabe quanto tempo vai demorar para chegar, qual é a rota melhor e por aí vai. Naqueles dias você tinha no máximo mapas de papel. Pode parecer estranho, mas essa era a nossa realidade. Então eu não fazia ideia de quanto tempo eu ia demorar para chegar de Lins até Santa Catarina. Não fazia a mínima ideia. E não sabia exatamente o caminho, tinha que ir descobrindo ao longo do tempo. E os meus dois pequenininhos no banco de trás, não é? Aninho e Paulinho, a cada 10 minutos perguntavam o quê? Pai, está chegando? Pai, está chegando? Mãe, está chegando? Quando eu cansei de responder, eles começaram a perguntar para a mãe, mãe, está chegando? Aí teve uma hora que a gente se cansou, né, de ouvir a mesma música, ainda era toca-fita, né? Toca-fita.
A gente se cansou, e aí houve um estresse dentro do carro. Eu disse, vai olhando a paisagem. Vai olhando a paisagem aí que uma hora chega. Eu não sei não, mas eu tenho a impressão de que Jesus fez a mesma coisa com os discípulos e a intenção que ele tinha era que a gente fizesse a mesma coisa. Jesus, quando será a sua segunda vinda? Jesus, que sinal haverá da destruição de Jerusalém? Quando é o fim do mundo? Olha, vocês vão ver alguns sinais ao longo do caminho, mas isso é normal, acontece. A gente está no mundo de pecado. Enquanto vocês veem os sinais, fiquem alertas. O que vocês podem saber é que a gente está no caminho. Vocês estão vendo aí o rio, as flores, a vegetação, isso aqui é Santa Catarina já, a gente está no caminho. Não se preocupem, nós não estamos perdidos. Mas que horas vamos chegar? Não sei, então vão olhando a paisagem. Eu acho que Jesus queria exatamente isso de nós, sabe? Um olho no peixe e um olho no gato. Vai vivendo a sua vida o melhor que você pode, mas também vivendo a sua fé de maneira intensa, porque você não sabe o dia e a hora, mas o que você sabe é que está no caminho e está próximo. Eu tenho a impressão que é isso que Jesus queria de nós. E no fim das contas ele diz, vigiem. Vão olhando com atenção a paisagem. Vigiem. Esse é o recado final da parábola da figueira. Vigiem. Agora, o que significa vigiar, né? Esse é o tema do sábado que vem. Eu descobri também, ao ler essas parábolas aí que vêm na sequência, mais 4 parábolas no finalzinho do capítulo 24, em todo o capítulo 25. Essas 4 parábolas nos dizem como nos preparar para a segunda vinda. Como vigiar. O que significa isso? Então, que Deus te abençoe. Não se esqueça que Jesus não queria satisfazer a curiosidade dos discípulos em relação ao futuro, Jesus não queria definir as coisas, nem dizer onde eles estão exatamente no cálculo profético, mas ele queria que eles vigiassem. Enquanto você vigia essa semana, a gente aguarda para a semana que vem saber o que é exatamente vigiar. Que Deus te abençoe e continue vigiando. Do meu Jesus, pois sei que em breve voltará, tantas promessas já cumpriu e algumas ainda cumprirá, eu acredito. Um dia Jesus morreu na cruz e ressuscitou, cumprindo então aquelas promessas que deixou dentro de muitos corações. Dentro de nós vivo está. Eu acredito. A terra está sofrendo, o pecado trouxe o mal, mas com amor Cristo nos fala, nos convida a lutar. Ele virá pra nos buscar, virá buscar. Um dia Jesus morreu na cruz. Pois sei que em breve voltará, tantas promessas que deixou e algumas ainda cumprirá. Vivo está. Eu acredito. A terra está sofrendo.
te convidar para orar comigo. Nosso Deus, nosso Criador, graças te damos por Jesus Cristo, teu Filho. E porque um dia ele veio a esse mundo, viveu como ser humano, desenhou as profecias para que a gente estivesse sempre alerta e na certeza de que o Senhor Jesus virá de novo. Talvez alguém que assiste agora tenha suas dúvidas, talvez alguém esteja passando por um momento escuro na sua fé, ou talvez alguém até que nem creia, que se autodenomine ateu, não sei. Quem sabe, nosso Deus, o Espírito Santo, seja enviado para todas essas pessoas, a todos nós, na verdade, para que a gente se convença de que as palavras de Jesus são certas e verdadeiras. Que o Espírito Santo haja sobre nós, sobre os que assistem, sobre os que estão aqui nessa igreja fazendo esse culto acontecer, que esteja sobre as pessoas que estão nos hospitais, estão nas casas de repouso, as crianças que estão no orfanato, que de alguma forma a tua mensagem, a tua palavra, esse evangelho que será pregado a todo mundo, a toda a gente, essa certeza de que Jesus virá e o sofrimento vai acabar e a nova vida, a vida eterna vai começar, que essas palavras alcancem os teus filhos que o Senhor ama, para que a gente possa ver Jesus voltar em breve. Não sabemos quando. E também creio que nós nem devemos saber. Nos ajuda a nos preparar todo dia, nos ajuda a vigiar, nos ajuda a estar prontos a todo momento, a todo instante. Talvez esse seja o nosso grande desafio, nós precisamos do Senhor. Por isso, hoje nós tiramos esse tempo para assistir, para ir à tua casa dessa maneira virtual. Que o Espírito Santo nos alcance, nos abrace, nos dê entendimento da Bíblia, nos dê certeza, nos dê paciência, nos dê fé. Nós pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Amém.